E a verdade da nossa vida é que nós não podemos deixar ser atraídos só pelo que Deus faz, só pelos milagres que Ele faz. Só de a gente estar vivo já é um milagre. Só da gente estar aqui já é um milagre. Só de você estar na sua casa, tua família do lado, já é um milagre. Só da gente respirar já é um milagre. Nós não podemos amar a Deus, esse que ressuscitou, que deu a vida, nos amou tanto, que deu a vida, para que a gente estivesse aqui hoje. Era para a gente ser colgado na cruz, pregado no madeiro, mas Ele disse, não, vou morrer por você. E não é que Ele não tinha opção, Ele tinha muita opção, Ele podia não morrer. Ele podia não morrer, mas Ele disse, não, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Amém? Tendo a opção de não morrer, Ele escolheu a opção do Pai. Por quê, bispo? Porque a opção de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você sabe que quando você está na igreja, ou quando você está buscando a Deus só porque Ele tem algo para fazer por você, você está procurando a sua vontade. Mas quando você descobre que fazer a vontade do Pai é maior que a sua e melhor que a sua, você começa a entender que o que você precisa nem é pouco, é muito pouco perto do que Deus quer fazer na sua vida. Eu estava lendo a palavra e eu falei, Senhor, o que eu vou pregar hoje? Falo do seu enterro? Ele disse, não, fala o quanto eu amo aqueles que me buscam. Fala o quanto eu estou à procura de adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E quem são esses adoradores? Aqueles que precisam de um milagre, mas não estão buscando Jesus por causa que Ele faz milagre. Estão buscando Jesus para se tornar um milagre. Quantos estão me entendendo? Então você vê que Ele tinha a opção. Eu vou mostrar para você aqui em João, não precisa você abrir não, porque nós vamos ler isso aí agora. Olha só, João, coloca aqui. Eu lembrei desse versículo aqui, João 17, coloca aqui. Olha só, Ele não morreu porque não tinha opção, Ele morreu porque Ele quis morrer por nós. Olha que diz assim, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Você sabe que quando Jesus disse isso, eu fiquei meditando. Ele foi o divisor. Ele parou o calendário e reassumiu. Quando tudo estava perdido, Ele reassume. Ele disse, vou dar a minha vida, não porque eu não tenho opção, porque eu quero reassumir. Eu quero tomar a chave da vitória das mãos do diabo e quero reassumir. Eu quero que aqueles que em mim creiam na cruz sejam abençoados em mim. Quantos estão me entendendo? Então veja, tem gente que diz assim, morreu porque morreu. Não, Ele morreu porque Ele quis morrer por nós. Jesus te amou tanto que Ele quis morrer por você. E olha só que interessante, continua. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele disse, olha, quem manda na minha vida sou eu. Eu tenho o poder de dar e de receber, de tirar e tomar. Eu tenho esse poder. Então, eu não estou morrendo por você porque não tenho opção. Eu estou morrendo por você, porque a melhor opção é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Amém? Se nós aprendermos, se eu e você aprendermos a vivenciar a vontade do Pai, nós não vamos ser aquele que todo tempo está desafiando Deus. O Senhor é Deus, então faz isso. O Senhor é Deus, muda isso. O Senhor é Deus, por que o Senhor não me responde? O Senhor é Deus, por que isso não acontece comigo? Olha, eu não vou mais orar, porque eu oro, parece que o Senhor não me responde. Quantas vezes nós desafiamos, ameaçamos a Deus? Olha, se o Senhor não me abençoar, nem coloco mais o pé na tua casa. Olha, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Esse é aquele homem da cruz, aquele ladrão que queria desafiar o poder de Cristo.
Nós não podemos ser desse time, nós não podemos ser desse lado da cruz, que olha para Cristo e diz: se tu és o Filho de Deus, me abençoa. Nós precisamos ser daquele lado em que diz: lembra-te de mim, Senhor. Lembra? Quando você diz isso aqui dentro, você já está dizendo: aquele homem não falou, mas aquele homem com as palavras já disse: eu creio que tu és o Filho, eu creio que tu és o Deus vivo, eu creio que o Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para hoje mesmo, se o Senhor quiser, me colocar lá à sua direita no paraíso. Sabe o que é que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Ele não precisa mostrar nada para ninguém. Ele não precisa mostrar que ele é Deus. O fato da gente respirar, ele já está provando que nós somos filhos de um Deus. Fala para quem está do seu lado: você não é um robô. Você não é um robô. Você é filho. Amém? Um dia, há muito tempo atrás, um pastor, ele estava pregando e ele estava me contando, ele disse: eu acabei o sermão. E aí um membro da igreja chegou e falou: pastor, eu não entendi o que o senhor quis dizer. E ele disse: então eu vou te explicar. Ele falou assim: olha, na porta da igreja tinha um pipoqueiro. Quem conhece pipoca aí? Hoje já não tem mais, mas antigamente você ia na igreja, nos negócios, tinha os pipoqueiros. Quem é da época dos pipoqueiros? Felicidades. Muitos anos de vida. Hoje é só pipoca de micro-ondas. Mas antigamente, você saía, tinha aquele pipoqueiro que vinha com o saquinho, né, de pipoca. E ele vinha com o saquinho assim, colocava a pipoca dentro, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando caía a pipoca daqui dentro do carrinho, você falava: põe de novo, tio. É ou não é? E era aquela pipoca, pai, pensa numa pipoca que você não encontra em lugar nenhum, era maravilhosa. E aquele pastor tinha um filho. Presta muita atenção nisso. E o pastor falou assim: olha, quando acabar o culto hoje, vou levar meu filho no McDonald's. Quantos conhecem o McDonald's? Quantos conhecem? Levanta a mão de novo. Por que você nunca me levou? E lá no McDonald's, ele falou: hoje eu vou acabar o culto, vou levar meu filho. E vou comprar aquela caixinha do... Você conhece, né? O McLanche Feliz, que vem um brinquedinho, eu vou deixar ele hoje muito feliz. Vou levar ele e ele vai ficar muito feliz. E aí, quando terminou o culto, o filho chegou: pai, eu queria uma pipoca. E olha, a pipoca que tem lá fora, na porta da igreja, parece, igual eu te falei, parece que a pipoca dos outros é muito mais gostosa que a a gente faz. E ele falou: pai, a pipoca lá tem queijo, tem provolone, tem ketchup, tem mostarda, tem maionese, tem não sei o que, e tem mais ainda, pai, vai Coca-Cola com gelo. O pai falou: meu, você quer isso mesmo? Ele falou: muito, pai. O pai, como amava o filho, falou: toma, compra a sua pipoca. Só que veja, o pai falou assim: poxa, ele vai comer essa pipoca e ele não come muito, vai se encher com a pipoca. E o plano que eu tinha para ele, de levá-lo comprar aquele lanchão, né? Fazer uma propaganda para o McDonald's aqui, né? Comprar aquele lanchão, vem com aquele brinquedinho, aquela coisinha, todo aquele plano que eu tinha para ele, que era maior que a pipoca, nós vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois, por quê? Porque ele quer muita pipoca. Se eu disser para ele que não,
Ele vai dizer: mas pai, eu quero muito. Não é assim? Sim ou não? Hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas assim, que estão trocando a cruz pela pipoca. Sabe por que a pipoca é mais rápida? É muito mais fácil. Nós estamos encontrando hoje pessoas que estão procurando um Deus de facilidade, quando o nosso Deus não tem nada a ver com facilidade. Nosso Deus é cruz, é sacrifício. Mas olha só, hoje nós não podemos procurar um Deus só quando a gente quer uma resposta que ela seja permissiva. Sabe o que é isso? Aquela resposta: Senhor, o que o senhor acha disso? Eu quero isso, me dá isso. O filho queria muito o quê? Pipoca. O pai disse: toma. É a resposta permissiva, mas a verdadeira resposta que Deus quer para nós não é aquela que nos agrada, é aquela que seja feita a sua vontade, aquela que predomina quando a vontade dele é feita em nós. Quantos estão me entendendo? O pai nunca quer que você tenha pipoca, o pai tem coisa maior do que a pipoca para você. Mas quando nós deixamos de olhar para a cruz, nós olhamos para a pipoca, para a facilidade. E é a facilidade que tem tirado muitos da presença de Cristo. É a facilidade que quer um milagre rápido, sem batismo. É a facilidade que quer um milagre rápido, sem conversão. É o milagre que quer as mudanças lógicas, sem que a palavra se cumpra. Tem gente que está procurando um Cristo que dê pipoca, mas Deus está procurando pessoas não que queiram respostas permissivas. Deus está procurando pessoas que queiram respostas perfeitas, boa e agradável. Pessoas que queiram fazer não a sua, mas a vontade dEle. Quantos estão me entendendo? E é por isso que a gente está vendo o Evangelho como está. É por isso que hoje você já não vê mais as pessoas falando da cruz. Você não vê mais hoje as pessoas lembrando. Sabe, uma das mensagens mais lindas que existe é a cruz. Porque o nosso Senhor sacrificou a vida. Por isso ele disse, agora está aí na sua Bíblia, vamos comigo. Lucas capítulo 9, versículo 23, diz assim: dizia a todos, está escrito aí ou não? Se alguém, diga, quer vir pós mim. Olha para quem está do seu lado, diga, não é uma imposição. Você tem livre poder de escolha. Olha o que ele diz, se alguém quer, você não é obrigado. Quantos estão me entendendo? Diga aí para quem está do seu lado, você não é obrigado a estar na igreja. Você não é obrigado a servir a Cristo. Você não é obrigado a nada. Você tem a livre opção de escolha. Olha o que ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome o quê? Tome o quê? Você tem uma? Hã? Qual é? Nós sabemos que ele morreu na cruz. Ele carregou uma cruz. Mas você tem cruz? Qual é a cruz que ele está dizendo? Ele disse, olha, negue a si mesmo e tome a sua. É a sua ou a dele? Você tem uma cruz? Quantos têm cruz? Qual é? Qual é a sua cruz? Bom, se você tem, não sabe nem o que tem? As suas cruzes. Muito bem. Ela está certa. São os problemas que nós temos diariamente. São as lutas que nós passamos, são as dificuldades que nós temos. Ele está dizendo, se você quer vir, se alguém quer vir após mim, siga, a si mesmo negue,
dia a dia, tome sua cruz e o quê? Siga, pegue os seus problemas e vem comigo. Sabe qual o convite que ele faz para a gente? Pega seu problema, pega a sua cruz, pega esse problema que você não consegue resolver, essa angústia, pega aí esse problema que não deixa você prosperar, esse problema que não deixa a tua família ser feliz, pega a tua cruz, essa cruz que você construiu, pega ela, nega você mesmo, porque ele diz nega você mesmo, porque a nossa vontade é levar a nossa cruz pela facilidade, pela pipoca. A nossa vontade é muito melhor chutar a nossa cruz do que negar a nossa vontade e dizer, olha, minha vontade é chutar tudo, mas não vou fazer a minha, porque a minha é permissiva, vou fazer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. É aí que a mudança de Deus começa a acontecer na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Olha que ele diz, se você quer, claro, você tem a opção de escolher a pipoca. Você como filho, o pai te ama tanto que deu a vida por você. Se você quiser pipoca, ele vai te dar pipoca. Mas se você quiser a cruz, claro, vai ter sacrifício, vai ser mais dolorido, custa mais, por quê? Porque você tem que negar a si mesmo. E você sabe aonde dói? Dói quando a gente vai contra a nossa própria vontade. Dói quando as coisas vão contra o nosso favor. Mas veja, qual era melhor? A vontade do filho, que era aquela pipoca até com Coca-Cola, ou a do pai, que já estava preparada aqui, ó. Vou pegar meu filho, vou levar ele no McDonald's, lá no McDonald's nós vamos brincar, vai ter isso, vai ter aquilo outro, e olha, nossa, ele vai amar. Você vê que quando a gente pensa uma coisa, Deus está pensando algo maior ainda para a nossa vida. Por isso que a nossa vontade, se ela não está entrosada com a vontade de Deus, é por isso que se a nossa vida não está entrosada com Deus, nós vamos sempre estar dentro da igreja buscando pipoca, facilidade. E sabe qual é a facilidade? É querer resposta sem fazer nada, é querer milagre sem sacrificar. Hoje, nós estamos vendo um evangelho que diz, olha, você não precisa mais tomar a Santa Ceia, você não precisa mais dizimar, e aonde fica essa palavra, gente? Que nunca mudou? Não, hoje você pode assistir o culto online. Que online? Online o papagaio está cantando, o cachorro berrando, a vaca cantando, os passarinhos saltando de galho em galho, e você prestando atenção. Se na igreja, cada 5 minutos você se distrai, imagina em casa. Imagina. Não, é porque hoje a geração da igreja metaverso, isso está virando dos avessos. É os avessos. Eu me lembro da geração que carregava a palavra debaixo do braço e tinha o orgulho de dizer, olha, eu sou crente, e carregava a Bíblia para ir à igreja. Hoje e só está trazendo, não por causa da palavra, está trazendo porque não vive sem Ele. Não é por causa da palavra, não, é por causa do Facebook, do Instagram. Que amor é esse? Eu falei hoje na oração das 15h. Onde estavam os paralíticos que Jesus curou quando ele estava sendo preso? Os mais de 5.000 que viram a multiplicação dos pães e peixes? Onde estavam os cegos que ele curou? Aonde estavam os que foram abençoados, os leprosos? Onde estavam eles quando Jesus estava sendo colocado numa cruz? Quando Pilatos falou, eu não tenho nada contra este aí, quem vocês querem que eu solte? Ele ou Barrabás? Quem eu solto?
Onde estavam a multidão, mais de 5.000 homens e mulheres, para dizer: solta esse Cristo, esse homem, solta ele, porque nada ele tem. Se a gente hoje não viver o Evangelho de Cristo, então nós não vamos viver milagre. Nós vamos sempre buscar pela pipoca. E repara, a pipoca é muito rápido, não é? É rapidinho para fazer uma pipoca, não é? Sim ou não? É muito rápido. Você põe o olhinho lá, joga o milhozinho, taca fogo na bicha e daqui a pouco, pronto, está a pipoca. Matou a fome, estou saciado. Nós precisamos entender que Jesus falou: ó, se alguém quer vir após mim, se alguém quer que essa palavra se cumpra na vida, negue a si mesmo. Olha para dentro de si e diga: não, está na hora de eu aprender que a minha vontade não funciona muito bem. Se funcionasse bem, a gente não estaria aqui. Quantas vezes a nossa vontade nos colocou em situações desesperadoras? Ou quantas vezes a nossa vontade nos colocou em situações que poderíamos perder tudo? Quantas vezes a nossa vontade, principalmente quando ela está aflorada com a carne? Ou eu estou falando besteira? Quantas vezes você, pela vontade, quase pôs a sua casa a perder, a tua família a perder, tua vida a perder, tudo? Quantas vezes pela vontade nós quase perdemos tudo que tínhamos? Então será que ela é perfeita ou ela é permissiva? Não. Então hoje a gente às vezes vem na igreja e a gente quer: Senhor, e aí? Vai mudar isso aqui ou não vai? Porque se o Senhor é Deus, o Senhor muda. Esse é o time do ladrão da cruz. Deus não está querendo esse, Deus está querendo aqueles que dizem: Senhor, ainda hoje quando o Senhor estiver lá no paraíso, lembra de mim, mas faça a tua vontade. Olha a vontade de Cristo. Ainda hoje vai estar comigo lá. Imagina? É que a Bíblia não fala. Mas sabe o que seria gostoso? Seria gostoso se o outro lado pudesse ver o outro lado. Se Deus desse a permissão para aquele outro ladrão pudesse ver e dizendo: olha o que você perdeu. Olha o que você escolheu, olha o que você quis pipoca. Quando quem escolhe a cruz, quem escolhe o sacrifício, quem escolhe a verdade, quem escolhe a graça, vive na graça. Diga assim para quem está do seu lado: Jesus é a graça, mas não é de graça. Quem está me entendendo? Vou explicar aqui, porque senão depois na internet vão dizer: então tem que pagar, e muito. E é caro, porque a gente tem que negar a si mesmo. Esse é o pagamento que ele requer nosso. Ele não requer o pagamento monetário daquele que nós arrancamos por dinheiro, porque sabe qual é o grande desafio hoje dos milionários? Não é ter dinheiro, são milionários. O grande desafio hoje dos milionários é a morte. Porque tem muito dinheiro, mas não pode voltar depois que morre. Ou pode? Aliás, quando você morre, você leva o que mesmo? Nada, nem você mesmo, porque alguém tem que carregar você. Quantos estão me entendendo? Você vê, o grande desafio hoje dos milionários é a morte. O que a gente faz para vencer? Como é que a gente faz? Só que essa resposta só tem aquele que venceu ela. Aquele que dividiu as águas. Só o nosso Deus pode responder com verdade para nós, porque Ele venceu ela. Sabe qual é o grande desafio deles? É a morte. Por quê? Porque ali para tudo que eles têm. Mas sabe, aqueles que vivem pela perfeita vontade agradável de Deus, a morte não para ele.
Porque quando ele morre, ele ganha a vida eterna. Ele ganha a salvação, ele é salvo. Eu sei que a gente tem lutas, eu sei que a gente tem problemas, eu sei que a gente passa por dificuldades. Mas Deus não está em busca de pessoas que só estão em busca dele pela pipoca. Deus está em busca de pessoas que queiram compromisso, que queiram a cruz. Inclusive eu quero te dar um saquinho de pipoca hoje, tem aí? Dá um para cada um aí. Queria que o pastor, todo mundo ajudasse para ser bem rápido aí. Dê um saquinho desse aí. Vou te dar um saquinho aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Está aí na sua mão? Vê se aí dentro tem uma cruzinha. Tem aí? Ó, tem os dois na mão aí, tira assim, ó, segura assim, ó. O que o senhor está inventando, bispo? É fácil. Eu falei que eu não vou demorar porque ainda vou para o monte. Olha só, aí na sua mão tem a resposta da pergunta que Jesus está fazendo, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. O que Deus quer dizer para você, te ensinar, está dizendo para mim, para você, para os obreiros, para os pastores, para todos nós, para todos, sem exceção. Ele está em busca de uma decisão nossa. O que você quer? O Deus da pipoca? Ou o Deus da cruz? Agora, cuidado antes de você responder, porque a cruz é sacrifício. A cruz, se você não batizou, você tem que batizar. Se você ainda não dá o dízimo, você tem que dizimar. Se você ainda não perdoou, você tem que perdoar. Se você tem mágoa, você tem que deixar mágoa. Se você tem ódio, você tem que deixar o ódio. Porque a cruz, ela é sacrifício. Mas lembre-se, a quem quer. Não fale assim, o bicho está impondo lá. Não. Eu só estou dando duas propostas, a qual Deus está nos colocando aqui. Nós é que escolhemos. Quando Deus fez isso comigo hoje, mais ou menos uma da tarde, mais ou menos, eu dei na mão da bispa. Sabe o que ela fez? Ela fez, Deus me livre. Né? Porque eu quero cruz. Mas infelizmente, não pode ser o que eu e a bispa quer. Tem que ser o que você decide. Pipoca é boa, é gostosa. Ixi, rapaz, tem bacon. Provolone fritinho, empanado no meio. Tem também. Coquinha gelada. Picanha. Tem. Pipoca tem tudo. Tudo que você acha gostoso tem. Pensa numa coisa gostosa. Feijoada? Tem na pipoca. Vatapá? Tem também. Tem tudo. Fala uma coisa que você gosta. Tem na pipoca. É uns grandes assim, ó. A pipoca é a nossa vontade, tem o que você gosta. Tem também salmão grelhado. Tá com o quê? A bispa já vai na coisa da riqueza. Vê, coisa da riqueza, é ou não é? Salmão grelhado com molho de maracujá. Entendeu isso aí? É bom? É. Rapaz, se ovo tá caro, imagina esse salmão dela aí. Estou imaginando já. Ainda bem que ela escolheu a cruz. Graças a Deus, não é? Quem está entendendo?
A nossa vontade tem tudo que a gente gosta. Tem traição, tem adultério. Tudo é bom. Tudo é maravilhoso. A nossa vontade tem falar mal da vida dos outros. Língua grande, ó. Preta, cabeluda. Tem tudo. O saquinho de pipoca, meu irmão, tem tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. Tem a preguiça, tem o orgulho, tem tudo. Mas a cruz tem a renúncia. Tem quando você diz fofoca, não. Fala mal do outro. Fulano te humilhou. Sabe o que a pipoca nos ensina quando alguém nos humilha? Te mato, miserável. Sabe o que a cruz nos ensina? Vou orar por você. Sabe o que a nossa vontade nos ensina? Falei isso aqui ontem, quando o marido faz xixi na tampa do vaso. Sabe? E aí você não sabe do nada, você não viu, você senta lá. Sabe o que a nossa vontade faz? Vou matar, vou matar, vou matar. Sabe o que a cruz ensina? Pai, perdoa que ele não sabe o que ele fez. Quem está me entendendo? Está dando para entender? Então, antes de você olhar aí para os dois e decidir, você tem que pensar bem, porque se eu falar para você aqui, gente, tem gente que vai comer o saquinho, miserável, não te quero. Mas isso aqui é só um exemplo. A cruz é pesada. A cruz é no dia a dia você tem que renunciar a si mesmo. E dizer, Pai, mas não vai ser mais a minha vontade, vai ser a sua, que é boa, perfeita e agradável. Então aqueles planos que você tinha, que aparentemente eram bons, não vão se comparar aos planos que Deus terá por você. Amém? Quantos estão me entendendo? Então cuidado com o evangelho que prega pipoca. Cuidado. Porque o evangelho de pipoca acaba rapidinho, porque ela não sustenta. Daqui meia hora você está com fome de novo. Mas a cruz é consistente, é duradouro, demora. Às vezes você está orando por alguém, a pipoca é a resposta rápida, mas às vezes demora mais. Por quê? Porque quando Deus faz, Ele faz perfeito, bom e agradável. Quantos entenderam essa palavra? Não seja do time dos que desafiam a Cristo, que olha para aqui e diz, se tu és Deus, por que eu estou passando por isso? Se o Senhor é Deus, por que eu estou enfrentando essa luta? Por que está acontecendo isso? Não coloque Deus contra a parede, não. Fale para Ele no momento de dificuldade, Senhor, eu escolhi a cruz, e a cruz me diz que o Senhor está à frente de tudo. Lembra da minha casa. Claro que eu não te dei essa cruz aí para você sair igual matando vampiro para todo lado, não, tá? Isso aqui é só um exemplo. Não vai sair e falar, o bispo deu a cruz para espantar, né? Não. Isso aqui é só para você lembrar que o evangelho da facilidade vai muito rápido, mas o da cruz permanece sempre de pé. Jesus, Ele ensinou, eu falei aqui vários dias isso. Tudo passa, mas essa aqui permanece. Minhas palavras permanecem para sempre. E se elas permanecem para sempre, Ele jamais vai falhar na sua vontade. Por isso, reflita bem nessa mensagem. O evangelho da cruz é para todos. Todos que decidam pela cruz. Bispo, mas o meu problema é grande. Minha luta é difícil.
O Senhor não faz o tamanho do problema que eu estou enfrentando. Ele não falou se a cruz é pequena ou se a cruz é grande. Ele falou, pega ela, vem, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não importa o tamanho da sua cruz, não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho do seu problema, não importa do tamanho do mal que se levantou contra a sua vida, aquele que morreu na cruz, venceu a morte, e a morte não chega aos pés do problema que você está passando. Por isso é que eu hoje prego um Jesus que nos dá a vitória.